A morte dos cientistas em Poppy Playtime não foi um simples acidente. Tudo foi meticulosamente planejado desde o início. Cada uma das ações horríveis dos cientistas foi escrevendo pouco a pouco como eles iriam morrer. Então vamos ver como aconteceram os finais de cada um dos cientistas de Poppy Playtime. Agora, para que tudo fique mais claro, primeiro vamos descartar a ideia mais popular, de que todos eles foram apenas vítimas de monstros enlouquecidos. A maioria concorda que todo o ataque dos experimentos aconteceu apenas porque os experimentos saíram do controle e agiram por instinto. Mas vamos lá, pessoal. Lembrem-se de que eles não são apenas simples feras. Na verdade, são consciências humanas. Os experimentos podem sentir, pensar e lembrar. E assim como tiveram carinho por algumas pessoas, também sentiram muito ódio e rancor por outras. Mas também não é como se fossem ingênuos amigos. Os experimentos também podem lembrar os nomes e as ações que cada cientista fez com eles. Se a Playtime Company tivesse pensado nisso, eles teriam lavado o cérebro deles ou feito alguma hipnose para que esquecessem tudo. Enfim, agora com isso eu pergunto para vocês. Vocês ainda acham que isso foi só um simples incidente? Ou, na verdade, tudo isso foi planejado e havia uma mente por trás de tudo isso? O protótipo. Mas fiquem tranquilos, porque o doentio está só começando. Depois de muito tempo sendo estudado, o protótipo sabia que a única maneira de ser livre era unir forças com todos os outros experimentos. Com tudo o que havia aprendido sobre a Playtime Co., ele tinha mais ou menos uma ideia do que precisava fazer para se libertar de todos os cientistas. Durante uma dessas fugas, ele decidiu: oportunidade de se comunicar e persuadir outros experimentos a buscar justiça e liberdade, mesmo que fosse da pior maneira possível. Ele foi quem compartilhou as ideias com os experimentos de que eles tinham a possibilidade de tomar o controle e assim parar de sofrer nas mãos dos cientistas. Também foi aqui onde aconteceram casos como a famosa morte de Teodoro, o menino que está dentro do corpo do Catnap. Tudo como parte de um grande plano. Esse plano pode ser deduzido se analisarmos cada uma das mortes dos cientistas. Vamos começar vendo a morte de Preston em vida. Ele não era o vilão principal. Também não era quem dava as ordens finais. Mas, por razões óbvias, também não era tão inocente assim. Afinal, fazia parte da equipe e de todos esses horrores. A diferença é que, em certas ocasiões, ele demonstrou empatia, conversava com os experimentos como se fossem pobres órfãos e, além disso, sentia pena deles. Ele não era o típico vilão que só os tratava como mercadoria. Na verdade, se lembrarmos um pouco da história dele, ele estava bastante confuso quando começou a trabalhar na Playtime Company. Ainda não entendo por que me contrataram. Um biólogo em uma empresa dessas. E à medida que foi conhecendo as verdadeiras intenções da fábrica, fez tudo o que pôde para tentar revelar toda a verdade. Ele até evitava cumprimentar os órfãos, porque já sabia o que os esperava e provavelmente foi isso que o condenou. Apesar de saber de tudo, nunca teve coragem suficiente para parar todos esses abusos, mas o fato é que faltou coragem para denunciar todos esses abusos. E ele esperou até o último momento. Mas algo muito importante, como é que o protótipo o trata? Ele não o massacra nem o destrói desde o primeiro momento. Na verdade, parece que o protótipo até gostou bastante dele para lhe dar um dos piores castigos. Experimentar com ele e transformá-lo em um monte de pedaços de especialista. Então, o seu fim não é uma morte rápida. O protótipo se encarregou de transformá-lo e fazê-lo passar por toda a crueldade da qual participou. Apesar de ter tudo para destruir completamente a Playtime Co., ele praticamente foi obrigado a viver na própria pele os horrores da Playtime Company. Seu maior castigo não foi a morte, mas sim nunca poder escapar daquilo que ele permitiu. A senhorita Gracie Green, a responsável pela lavagem cerebral mais cruel de todo o mundo, Gracie não sujava as mãos com máquinas, na verdade, era a encarregada de preparar os órfãos. Ela mostrava vídeos para lavar o cérebro deles e convencê-los a aceitar sua nova identidade como brinquedos.
O mais cruel é que, quando algum deles resistia, era ela quem ordenava que fossem enviados para a caixa dos brinquedos ruins, onde acabavam sendo triturados. Quando chegou a hora da alegria, ela tentou se esconder, mas foi encontrada e subjugada pelas criaturas sorridentes e Baba Shops. Baba estava sozinho. Vamos te machucar, Sra. Grace. Temos algo muito especial para você. Mas eles não a mataram, porque a morte era simples demais para alguém tão cruel quanto ela. O protótipo decidiu transformá-la em cobaia viva e a transformou em Lily, submetendo-a à mesma lavagem cerebral que ela impôs. Seu sofrimento foi brutal. Ela suportou 122 dias de condicionamento, muito mais do que qualquer um, e foi quem mais resistiu, até que finalmente quebrou. Ela perdeu a sanidade, desenvolveu identidades fragmentadas e ficou obcecada com seu antigo corpo. Ela foi torturada psicologicamente pelo protótipo e, no final, simplesmente morreu nas mãos do jogador. Thomas Clark, levando em conta que Thomas participou conscientemente de todos os projetos da Playtime Company, é claro que ele merecia o ódio de todos os experimentos feitos com órfãos. Desde que tomou a decisão de se tornar um experimento, ele mesmo assinou sua sentença. Na verdade, ele achou que os outros o receberiam com um abraço forte e caloroso. Irmão, você praticamente arruinou a vida deles. Na verdade, eles nem precisaram planejar sua morte. Os experimentos se encarregaram de fazê-lo pagar por tudo o que passaram. É por essa razão que, depois de ser transformado em Brawn e ser trancado com os outros, ele acabou sendo devorado e depois despedaçado por todos. Pois lembremos que os outros sabiam que ele não era um órfão, mas sim um funcionário da Playtime Company. Por isso, eles se vingaram da forma mais horrível e selvagem possível. Não consigo imaginar o que passou pela cabeça dos cientistas ao decidir colocar Brawn junto com os outros órfãos. Cara, isso é muito idiota. Enfim, a morte de Thomas foi rápida, mas muito visceral. Praticamente fizeram ele sofrer em vida até que morreu de uma forma bem explícita. E quanto à bruxa dessa história, Jessica Newman? Ela não era só mais um rosto nos papéis. Eu poderia jurar que ela era uma das pessoas mais conscientes dentro da fábrica. E claro, ela estava ciente de tudo o que aconteceu, e mesmo assim decidiu fazer parte do projeto. Jessica cresceu dentro da Playcare, o mesmo lugar onde depois trabalhou como cientista, e além disso, fez parte da equipe que criou e reprogramou experimentos vivos dentro da Playtime Company. Ela foi uma das que participou da iniciativa dos Corpos Grandes, ajudando a transformar pessoas reais em brinquedos vivos. Assim como Catnap e até mesmo Thomas Clark, ela estava torturando essas crianças. Todos nós pensaríamos que alguém que viveu e passou por todas essas coisas parecidas teria, pelo menos, um pouco mais de empatia, certo? Pois no caso da Jessica não foi assim, amigos. Ela continuou agindo como uma fera sem coração, não teve nem sequer um pingo de empatia. Até o próprio protótipo reconhece que ela não foi nada gentil com ele. Nunca fomos muito gentis. Quem é você, Dr. Newman? Pelo menos como fez o Preston. E, obviamente, isso sempre foi levado em conta por todos os experimentos. Por essa razão, Mommy Longlegs tentou atacá-la quando ela tentou entrevistá-la. O pior de tudo é que ela sempre tentou se justificar e colocar a culpa nos outros. Ela até tentou convencer o protótipo de que o culpado de tudo isso era somente Leif Pierre. Jessica não recebe a mesma sentença que um simples funcionário qualquer. Ela é confrontada e destruída pelo próprio protótipo, cara a cara. Não foi qualquer experimento que acabou com ela. Com isso, fica bastante claro para nós que Jessica esteve muito envolvida com a transformação do protótipo, por todo o ódio com que ele fala dela.
E assim como o protótipo decidiu se vingar de alguns, existem outros que pagaram por suas ações nas mãos de seus próprios companheiros. Como aconteceu com Harley Sawyer, é importante mencionar sua morte, porque esse cara foi um dos mais impiedosos. Mesmo desde a infância, ele foi responsável por muitos experimentos, incluindo Catnap, Yarnaby e até DOE. Mas ele nunca mostrou compaixão por ninguém e até torturou o próprio protótipo para conseguir informações. Sua morte não foi rápida, ele foi punido pelos próprios colegas e destruído pelo próprio protótipo. Então podemos afirmar que sua punição foi bastante justa, levando em conta que ele foi uma pessoa horrível. Porque, convenhamos, ficar preso em um computador não é nada legal, para dizer o mínimo, ainda mais se você nem percebeu quando foi colocado lá. Não é mesmo, amigos? Harley Sawyer foi transformado em um computador contra a sua vontade, porque ele nem sequer percebeu quando tudo isso aconteceu, só acordou e já estava lá. Mas vamos pensar nisso. O mais provável é que no futuro Harley Sawyer acabe morrendo de novo. Já que no final do capítulo 5 podemos ver que, ao que parece, ele fez algum tipo de backup de si mesmo. Continuamos com Bruno White e o cientista número 4. Esses dois trabalharam em equipe junto com Harley Sawyer, compartilhando as mesmas ideias. Bruno era uma mente brilhante, quase no nível de Harley, mas ainda assim ocupava o segundo lugar. Ele liderou experimentos como o do Bonesaw Bunny, mas quando Sawyer se tornou um experimento, Bruno assumiu seu lugar e, na verdade, foi ele quem transformou Sawyer em uma máquina, sendo esse um dos seus maiores feitos. Por essa razão, ele ganhou o ódio do Dr. Sawyer, e assim seria massacrado na hora da alegria por todos os brinquedos. Por outro lado, o chamado cientista número 4 seguia as ordens desses dois. Ele esteve presente em quase todos os experimentos criados pelo Dr. Sawyer, assim como o Huggy Wuggy e até mesmo o próprio protótipo, já que tinha bastante conhecimento sobre ele. Sua morte ocorreu na hora da alegria e provavelmente ele foi assassinado pelo próprio Huggy Wuggy. Na verdade, a Hora da Alegria foi a responsável pela maioria das mortes dos cientistas. Possivelmente, cada experimento se vingou dos cientistas que lhes foram designados, assim como aconteceu com as mortes do cientista número 3, os cientistas de Clarice, Carmine McCabe e os cientistas 1 e 2. Mas há apenas um que não aparece em lugar nenhum, e estou falando de Leif Pierre. Leif Pierre. Ele foi o chefe principal da Playtime Company, a mente arrogante e impiedosa por trás dos experimentos? Ele foi o responsável pelo projeto dos corpos grandes e estava ciente de tudo o que acontecia dentro da fábrica. Era ele quem tinha o poder de verdade, mas aqui está o mais estranho. O nome de Leif nunca aparece em nenhum massacre ou assassinato, não o vemos sofrer. Como os outros cientistas, Leif nunca é confrontado cara a cara por nenhum dos experimentos, nem mesmo pelo próprio protótipo. Em vez disso, sua voz aparece em fitas antigas nos alertando sobre a segurança da fábrica, zombando de intrusos ou justificando experimentos fracassados. Sua atitude desde o início foi arrogante, violenta e sem empatia, tratando funcionários e experimentos da mesma forma como se não valessem nada. E se lembrarmos, ele sobreviveu ao desastre principal da fábrica, a Hora da Alegria. Enquanto isso, outros simplesmente morreram ou foram atacados diretamente pelo protótipo, mas nunca chegamos a vê-lo enfrentar as consequências de suas ações. E na verdade, eu não acho que o protótipo tenha esquecido que ele existe, sabendo que ele foi a peça principal. Então, pelo que sabemos, agora está muito claro que o protótipo não está matando por aí sem motivo, ou porque está com fome. Ele se encarrega de avaliar, lembrar e agir quando decide que é o momento. E se Leif Pierre ainda não recebeu seu julgamento, então sua aparição futura não é uma possibilidade. Precisamos vê-lo pagar por tudo. E é isso que eles tentam nos mostrar com os VHs, fitas de áudio e até mesmo notas que tivemos até agora. Não foram apenas simples acidentes de monstros que não sabem o que fazem.
Mas agora, a maior pergunta é: o que vai acontecer com o player no final? Se o player também foi um funcionário, será que ele é o próximo? Por enquanto não sabemos, mas antes de irmos, tenho uma pequena reflexão para vocês. É como se, mano, você tivesse criado um homúnculo e ele acabasse te matando, que loucura! Então já sabem, amigos, isso foi tudo por hoje. Deixem nos comentários o que vocês acham e nos vemos na próxima.